culpa, concordo com essa questão que tem que ser distribuída as culpas, mas o começo do jogo, para mim, o Tite já chama uma responsabilidade para ele que não precisava, que é de colocar o Léo Ortiz no banco. Essa questão, assim, do campo fala, do merecimento, ontem ele foi contraditório, porque o Léo Ortiz, vamos pegar um recorte curto, né? Pós-data FIFA, Bahia e Vasco. Os 2 jogos no meio de campo tinha o Léo Ortiz. Vinha jogando bem. Para mim, contra o Bahia, foi o melhor jogador do time, ao lado do Everton Araújo, que jogou muito bem também, o garoto. E contra o Vasco, também jogou muito bem. Poderia ter repetido esse meio de campo, Pulgar e Léo Ortiz ontem, deixando o Dela Cruz, voltando de lesão, depois de ficar muito tempo inativo, para o segundo tempo, 25, 30, 35 minutos, a depender do que aconteceria no jogo. Mas, enfim, daqui a pouco a gente debate mais, eu tenho que passar a bola para o Rico, daqui a pouco, senão eu vou ficar falando aqui. Pro azar do Tite, essa decisão que ele tomou de escalar o Pulgar, confesso, sim, antes do jogo, não achava um erro. Então, assim, não vou aqui ser oportunista e falar, errou. Inclusive, assim, achava normal jogar o Pulgar. Mas, para o azar do Tite, o jogador que ele escolheu e que muita gente questionava, que deveria ir para o banco, que estava em uma fase, acaba errando o passe que culmina com o golaço, porque foi um golaço, hein? A gente tem que falar também do time bem treinado e organizado que é o Peñarol e abriu o placar com um golaço para o azar do Tite, iniciado com uma falha do Pulgar. Richarlison, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Zé, Martim, Ramon, a todos que nos assistem. Cara, eu fico muito triste, na verdade, quando eu vejo esse Flamengo não funcionar. É assim, eu que sou um cara que gosto muito de futebol e quando eu olho para esse time do Flamengo e vejo tanta qualidade junto, eu não posso colocar a culpa só no treinador. Eu sei que ele tem uma parcela de culpa muito grande, porque é ele quem é o comandante dessa equipe, mas não dá para deixar de fora jogadores como Arrascaeta, como Gerson, como De La Cruz, que estou falando de ontem só, que não funcionaram e num jogo de tanta importância para o Flamengo, eles têm que fazer algo diferente. E aí o que eu venho na minha cabeça é o seguinte, é claro que o potencializar esses jogadores parte do treinador. É ele que tem que fazer com que esses jogadores tenham algo diferente para fazer num jogo que começou estranho. Né? Porque se você pegar o começo do jogo, o Peñarol tem 2 oportunidades antes de fazer o gol. A segunda, então, é de um time que está totalmente ligado. Quando o cara tenta lá de fora, lá do meio campo para fazer o gol. Então, assim, talvez essas coisas que aconteceram, e a declaração do Arrascaeta no final do jogo falando que quando o Flamengo toma o gol se descontrolou, eu não posso aceitar isso do Arrascaeta. Até porque o gol foi muito no começo, faltou 80 minutos pra jogar. Eu não posso aceitar de um jogador como o Arrascaeta falar isso, com todo respeito. Aliás, assim, é um baita gol, né, cara? É um baita gol. De um time muito consciente, muito calmo, muito organizado. O Flamengo correndo pra trás, né? Muito ajudado pela desorganização do Flamengo. Correndo pra trás, total. Começa na desorganização para atacar do Flamengo. Porque o passe do Pulgar é um passe estranho, né? Pra quê? Não forçado. Com que objetivo, né? Assim? E quando o jogador do Peñarol rebate, e o primeiro jogador do Peñarol, me escapa o nome dele agora, pega a bola, não é o Léo Fernandes, porque o Léo é o que sai correndo e pede. Exato. O Flamengo tem 7 jogadores à frente da linha da bola. Um time do Tite, com 7 jogadores à frente da linha da bola, é algo assim... embora seja uma jogada totalmente diferente, mas é o gol da Croácia na Copa do Mundo, com 12 minutos de jogo, não faltando 4 para acabar. E já a gente analisa esse gol com calma. E o que se viu nos 80 minutos de jogo, depois do gol, foi um Flamengo que cruzou bolas na área, levando perigo em algumas, como essa do Bruno Henrique, mas um Flamengo que viveu na base de cruzamentos ontem. Ao contrário do Peñarol, que quando contra-atacou foi de pé em pé, né? O Flamengo viveu muito com cruzamentos para a área. Essa é uma boa chance também criada 40 cruzamentos. Pelo gesto, 40 cruzamentos no jogo. E veja como o Peñarol, quando contra-atacava, levava perigo, cara. Assim, 1-0 é horrível, né? Um resultado péssimo. Não seria nenhum absurdo se o Flamengo saísse do Maracanã com um prejuízo ainda maior, cara. O Flamengo desde o começo parecia afobado, parecia um time tenso, assim. Inoperante, assim, meio sem saber o que fazer, né, cara? E com poucas ideias mesmo, assim. Afobado, tenso. Pouquíssimas. É difícil a gente ver um time do Tite assim, né? E o Flamengo cruzar 40 vezes, né? A gente vê quando um time cruza 40 vezes e não acha soluções para poder
quebrar essa boa defesa do Peñarol ontem, a gente precisa ressaltar isso também, não foi só demérito do Flamengo, foi uma boa estratégia e um bom desempenho defensivo do Peñarol, mas 40 bolas alçadas na área, assim, fica complicado, né? Mesmo não tendo espaço, eu acho que a escalação do Alexandro, como você falou, na segunda partida, já começando, eu acho que também poderia ter sido repensada, né? Dando em conta que... Eu estou falando que o prejuízo poderia ter sido maior, é que se um desses contra-ataques, uma dessas bolas entra, cara, 2-0, Peñarol, aí, cara, realmente teria áreas de incontornável, né, o resultado. E eu digo essa questão do Alexandro porque o jogo pedia, todo mundo sabia que o Peñarol vinha com 2 linhas de 4, bem compactados, com seus pontas se jogaram muito bem ontem, no tanto que os dois saíram juntos, né? O Aguirre trocou basicamente essa segunda linha de 4 inteira de uma vez, repondo um do meio de campo, os dois homens que faziam lado de campo, porque eles estavam marcando muito. E o Flamengo precisava de profundidade, alargar essa defesa. No tanto que o Wesley entra, começa a melhorar um pouco o jogo. Olha, né? A posse de bola, Ramon, 76% do tempo a bola ficou com o Flamengo. A questão é o que ele fez com a bola durante esse tempo. Não, eu confesso, eu vi 3 jogos do Peñarol no ano inteiro. Os 2 contra o Galo e esse contra o Flamengo. Em todos, primeiro ele perdeu 3-2 aqui, né, em Minas, naquele início de trabalho do Milito, que o Atlético vinha jogando uma bola, assim, muita bola, vinha amassando, né, dominava em posse de bola, dominava em volume, ok, foi 3-0, mas aí foram 2 gols relâmpagos, assim, no final do jogo, né, e tomou uma pressão no finalzinho o Atlético, mas venceu por 3-2. No jogo no Uruguai, foi 2-0, com a posse de bola de 76% pro Atlético Mineiro. 2 rebotes, né? 2 rebotes em chutes do Léo Fernandes. Exatamente. E ontem também, a posse de bola, a gente acabou de ver ali, altíssima, né? Mas assim, eles conseguem travar de uma maneira o seu adversário e usam muito bem esse jogador. Ontem, o Léo Fernandes fez uma partida de muita excelência tática. Jogador que estava escondendo bem a bola, dominava com as 2 pernas, passava com as 2 pernas. E após o jogo, foi lá os números dele. Para eu chegar aqui e falar, pô, fez um bom jogo, né? Fez uma partida taticamente muito excelente. Parece que o Peñarol joga para ele. Cara, os números deles não condizem o que eu vi na imagem. Discretos, né? Exato, né? Assim, números baixos de acerto de passe, de duelos ganhos, mas assim, na prática, a gente olhando, para mim, o Léo Fernandes jogou muita bola ontem. Pois é, o que me chama a atenção é que, assim, a gente viu os números ali na TV e como é que um time com tanto talento pode ser tão pragmático num jogo tão importante. Eu acho que, para mim, essa é a minha tristeza. Porque você pegar times bem treinados na Libertadores é normal. Eu tive a felicidade de jogar várias. E é sempre muito difícil. Você pode pegar, com todo respeito, o Deportivo Luquenho do Paraguai. Nessa fase de Libertadores, eles vão te dar trabalho. Eles vão te dar trabalho, não tem jogo fácil. Só que é uma coisa você ter um time limitado para tentar vencer um time que vai te dar trabalho. Outra coisa é você ter um time como o Flamengo tem e não conseguir reverter uma situação no jogo jogando dentro de casa, com tanto talento junto. É isso que eu não consigo analisar e entrar na minha cabeça o porquê aconteceu isso ontem com o Flamengo. Pô, será que não dá para, um determinado momento, os jogadores chamarem a responsabilidade dentro de campo? Gente, tá legal, o Tite mandou a gente fazer aqui. Isso não é desrespeitar o treinador, é sentir o campo. O Tite mandou a gente fazer isso aqui, mas não tá dando certo. Gerson, movimenta um pouquinho pra cá. Ô, Arrascaeta, dá um passinho pra trás, vamos ver se não dá pra você começar. É isso que me entristece desses jogadores com muita qualidade. Porque colocar na conta do treinador é fácil. Porque é ele que escalou, é ele que teve tempo de trabalho, tem as lesões, os desfalques, o Pedro fez falta, o Luiz Araújo fez falta. Legal. Mas aí saiu o Pedro, entrou o Bruno Henrique. Saiu o Luiz Araújo, entrou o Plata. Muda alguma coisa? Talvez a sequência de jogos, que um ou outro não tenha. Mas a qualidade continua ou até aumenta. Porque você vê que são características diferentes. A cabeçada do Bruno Henrique, possivelmente o Pedro não teria dado aquela cabeçada. Muito bem posicionado como o Bruno Henrique. As jogadas que o Plata faz, individual, com força, o Luiz Araújo não faz daquele jeito. Então, é muita qualidade para pouca produtividade. Isso que é Vamos debater essa qualidade. A gente, nos últimos anos, tem repetido muito sobre isso. O elenco do Flamengo, um clube de arrecadação bilionária.